E somos gratos a Deus pelo que o Senhor tem feito em nossas vidas, né? E os irmãos que nos visitam, na verdade não estão visitando, porque sempre quando eu vejo, eu estou aqui, as irmãs estão já de casa. Sinta-se em casa, né? Vocês estão, na verdade, é a casa do Senhor, porque a igreja não são as paredes, somos nós, né? Eu sou da Assembleia de Deus. Tem gente que abre a boca assim, eu sou da Canaã. E tem gente que diz, não, eu sou do diabo. Aí eu abro a boca e digo, eu sou da igreja de Jesus que vai morar no céu. Chegou uma senhora lá na igreja, aí disse assim, pastor Davi, qual dia que o senhor vai pregar? Porque eu quero vir para ouvir o senhor pregar. Eu digo, vai para o inferno, né, senhora? A senhora quer vir para a igreja para me ver pregar? Você tem que ir para a igreja para adorar a Deus, meu irmão. Glória a Deus, é verdade. Negócio de eu só quero se for irmão fulano pregando. Aí eu olhei para a cara dela, eu não sei nem pregar, melhor lhe dizer. Quem prega é o pastor Samuel. Ela ficou toda errada. Negócio de escolher, eu venho para a igreja para adorar o meu Senhor. Né? E eu venho dar o melhor de mim para o meu Deus, porque Ele tem dado para nós o melhor. Quando a palavra de Deus diz assim, se tu quiseres, comerás o melhor da terra. Aí tem gente que pensa que é o melhor peixe, pensa que é o filé mignon, caranguejo, né? Todo tipo de comida gostosa. Para mim, o melhor da terra é a palavra de Deus. É a melhor comida. Jesus não estava falando da comida terrena. Ele estava falando da sua comida que permanece. É tão real que ele diz, trabalhai pela comida que não perece. Né? Por quê? Porque nessa comida que não perece, ele diz, buscai primeiro o reino de Deus, as demais coisas vos serão acrescentadas. E o que é que Deus vai acrescentar na tua vida? Saúde, prosperidade, paz, gozo, uma família abençoada. Irmão, todo mundo hoje queria ter uma família abençoada, porque a juventude de hoje é perdida. A geração de hoje está perdida. Então, coma da melhor comida. E você quer comer da melhor comida hoje? Abra a Bíblia, a palavra de Deus, Mateus capítulo de número 5, versículo de número 13. Apenas 4 versículos para nosso ensinamento dessa noite. Acredito que o nosso pastor Agostinho deva estar escutando. Chegamos cedo, né, para visitar o nosso pastor, para Deus restaurar a sua vida e nos dar ainda prazer de ver ele aqui muitos anos com a gente, né? Glória a Deus, eu creio. Amém, amados? Amém. Quem achou aí Mateus, capítulo de número 5, versículo de número 13. Podemos ler, igreja? Amém. Amém. Diga comigo, vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com que se há de salgar? Diga para o seu irmão, para nada mais presta. Está vendo aí? Se não, só vai servir para uma coisa. Se não, para ser o quê? Lançado para ser pisado pelos homens. 14. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. O 15 diz, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire,
mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim diga, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que as vossas boas e glorifique o vosso Pai, que estás no céu. Eita, a mulher tem uma voz, viu, né? Lá do portão. Irmão, como é importante o aprendizado da palavra de Deus. Primeira coisa, ele vai comparar os crentes com sal. Antigamente, quando não tinha geladeira, a carne era conservada com o que, irmão? Sal. Para não... botar para cima do fogão, né? Para cima, né? A irmã fez muito isso. Sim, mesmo, no interior, para não criar a varigeira. E não viu os bichos para comer, não, né? Não vieram comer com tudo. Mas não apodrecia. Será que o teu vizinho está podre aí? Hã? Será que a tua vizinha está podre? Porque se Jesus está dizendo, vós sois o sal ele tem uma utilidade. E é muito importante o sal. Toda mulher que tem uma cozinha tem um sal. Verdade. Né? E esse sal, ele tem o quê? Uma representação do crente, assim disse o Senhor Jesus. Então nós vamos aprender hoje da palavra de Deus, como Deus deu um modelo para a sua igreja ser. Tá bom? Vamos lá. Cristo é o nosso modelo sublime, sim ou não? Sim, sim. Por que é que muita gente gosta de seguir as pessoas e não seguir o modelo de Cristo? Glória a Deus. Hã? Por quê? Porque é mais fácil olhar para o homem e querer imitar o homem. Mas quando a gente olha para Jesus, que é o nosso modelo exemplar, não é fácil. Tem que haver uma renúncia muito grande. Uma das coisas que eu reprovo demais, e isso eu vi quando eu viajei para as Guiana Francesa, a primeira coisa que eu reprovo é a cadeira do pastor ser diferente de todos os outros. Porque ali está dando uma assim, vamos dizer assim, um olhar de superioridade. Ele é o maior, ele é isso, é aquilo. Por quê? Por que isso? Jesus, ele aqui na terra, não tinha nem parecer, nem formosura. A palavra de Deus vai dizer que olhava nós para ele e não tinha nada que desejasse. Era parecido com o seu discípulo. É tanto que Pedro, quando foi de longe ver Jesus e a profecia que Jesus tinha falado para Pedro se cumprindo antes que o galo cante, 3 vezes ele ia negar. Ei, a tua aparência não nega, tu é igual a ele. Pedro parecia com Jesus, até o modo de andar, tudo. Irmão, será que nós estamos parecendo com Jesus? Glória, aleluia. Hã? Será que nós estamos parecendo? Cristo é o nosso modelo sublime. E nós vamos lá para Pedro, 1 Pedro capítulo de número 2. É por isso que lá na igreja de Cajazeira, vocês já foram lá, eu não tenho uma cadeira diferente dos outros. Todas são iguais, viu? 5,16, né? 1 Pedro, capítulo de número 2, 21. Vamos nós? 1 Pedro, capítulo de número 1,
22. Olha o que diz a palavra de Deus em 1 Pedro, capítulo de número 1, capítulo de número 2, versículo 21. 1 Pedro 2, 21. Posso ler, igreja? Amém. Diz assim a palavra de Deus: porque para isto sois chamados. Bom, você foi chamado, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o quê? O exemplo, para que sigais as suas. Então nós temos que seguir a pisada do Maia. Pastor Giovanni, a minha, se você seguir minhas pisadas, você está ferrado. Está aqui a palavra de Deus dizendo: eu tenho que ser um modelo de Cristo. Tá certo? Nós temos que viver como Cristo andou. Porque para isto sois chamado. Irmão, você foi chamado para ser diferente. Glória a Deus. A irmã disse que o marido está em casa e é cantando, né? Alguns vizinhos ficam ouvindo, falando, reparando, e alguma coisa chama a atenção. Agora, se fosse já a pessoa brigando com a mulher, os vizinhos dizem: aí, ó, porque é crente. E é crente. Daqui a pouco vai para a igreja, bate na mulher, e isso, aquilo outro, está lá na igreja dando glória a Deus. Isso é o modelo de Jesus? Não. Jesus manda a gente amar uns aos outros, respeitar uns aos outros. Quando nós não nos direcionamos para Cristo e a gente olha para o homem, a nossa tendência é cair. Glória a Deus. Eu tinha um amigo, o pastor Giovanni até conheceu, um homem de Deus, um pastor altamente culto, professor de faculdade, gostava de convidar ele para ir na igreja pregar. Ele era professor de teologia, uma pessoa maravilhosa, e ele gostava muito. Quando eu chamava, ele ia, ele gostava da igreja, gostava muito de mim, não quero dizer o nome dele. E a palavra de Deus manda que a gente não olhe para o outro com olhar de desprezo. Verdade, Deus. Jesus manda a gente olhar para nós. Olha, veja para que tu não caias. Glória a Deus. Quando nós olhamos para a vida dos outros, a nossa tendência é cair. E eu nunca me esqueci do que ele falou quando ele pregou uma mensagem maravilhosa. Terminou o culto, os irmãos tudo indo embora. Ele chegou para mim e disse: pastor Davi, tu viu aí o que o pastor Davi Miranda? E começou a apontar um bocado de coisa. Eu olhei para ele e disse: pastor, misericórdia, deixa o Davi Miranda responder com Deus. Tu vai responder, eu vou responder, porque eu fui educado por um pai que não gostava que ninguém fosse na casa dele ou na igreja falar mal dos outros. Aleluia. Principalmente de pastores. Mas ele está errado, mas quem é o dono dele é Deus, então ele vai prestar conta com Deus. Quer lá saber do problema dele? Aí ele desapareceu, nunca mais, ou não sei se ele ficou chateado comigo que eu não apoiei, não apoio. Aí quando eu soube, através de uma irmã que era da igreja dele, e foi uma vez lá na igreja, e eu conhecia ela e perguntei pelo pastor. Aí disse: pastor Davi, o senhor nem sabe o que aconteceu. O que foi? Pastor, a cúpula da igreja inventou uma mentira para a igreja. Por isso, irmão, que é problema você ficar espelhado num pastor. Se espelhe em Jesus, irmão. Aleluia, Deus. Ele pregava muito, tinha muito conhecimento,
E as pessoas se admiravam pelo aquilo que ele tinha. Aí ela foi e me disse, os obreiros encontrou ele caído na coxia, porque ele foi numa favela usar droga e não conseguiu chegar em casa para a mulher encobrir. Então estava escondendo já da igreja. E ele estava com uns dias usando droga. E você sabe que a droga é o seguinte, você pode comprar, usar em casa escondido, mas chega um ponto que você não consegue mais controlar, porque o vício é terrível. Aí escondeu da igreja, dizendo que ele tinha viajado. E já colocaram ele diretamente numa casa de recuperação. Quando uns irmãos começaram a descobrir, irmão, ninguém esconde nada de ninguém, toda a igreja ficou sabendo. Aí ninguém na igreja tinha altura dele, de conhecimento, de palavra. Ele nunca preparou ninguém à altura do conhecimento dele, incentivava. Está entendendo? E aí, os irmãos não aceitavam que outros ficassem no lugar. Aí daqui a pouco foram saindo. Tiveram que fechar a igreja. Acabou a igreja. 2 igrejas que ele tinha. Porque o piso dos irmãos, o olhar dos irmãos estava no homem. Diga ao seu irmão, o ser humano é falho. O ser humano é falho. Mas Jesus nunca falhou. Aí um dia, muitos anos depois, quando eu estava no começo da construção, ele aparece muito magro. E ele era alto. Pastor Davi, tudo bem? Rapaz, estou feliz em lhe ver. Como é que você está e tal? Como é que estão os trabalhos? Eu fiz como que não sabia de nada. Eu disse, não estou mais para a igreja e tal. Ele foi sincero. Estou tentando me reerguer. Aí falou, passei por uns processos e tal, mas está na campanha política, pastor, e eu só que você está construindo a igreja. Eu estou com uma amiga aqui, tal, dá para o senhor dar um apoio aí e conseguir voto para ele e tal, a gente vem aí, você dá oportunidade para ele. Eu digo, meu amado, você sabe que o púlpito eu não dou para político, só se me matarem. Mas ele é gente boa, não. O inferno está cheio de gente boa. No púlpito não se fala de político, meu irmão. Se você quer apoio, o que eu posso fazer é, irmão, está aqui um candidato, ele vem aqui à frente, a gente ora, se for de Deus ele vai ganhar, se não for ele perde, pronto, acabou-se. Você quer? Não, eu queria apresentar o projeto e tal, não sei o quê. Não, irmão, não tem que apresentar nada. Aqui só apresenta a palavra de Deus. Uma outra vez apareceu o cidadão. Se é o pastor Davi, aí eu já fico logo com medo quando as pessoas dizem, você é o pastor Davi? Já fico com medo. Aí ele chegou assim, pois não, irmão. Eu estava na igreja e ele, posso falar do senhor? Eu sempre eu gosto de chegar cedo. Aí ele chegou, um carrão lá. Aí disse, pastor, ouvi falar do senhor e tal, do seu trabalho e tudo e tal. Eu estou vendo que o senhor está construindo o templo, né? Eu digo, eu estou pelejando aqui naquilo que Deus mandar. Pois, rapaz, eu tenho um projeto muito bom. Eu estou com uma carreta na minha casa. O cara era rico. Uma carreta de roupa, de sapato, disso e aquilo. Era tanta coisa que ele falou. Eu fiquei logo alegre. Eu digo, eita, é bom que eu vou distribuir para os pobres tudinho. Eu fiquei alegre. Vou dar tudinho, meu irmão. Eu disse a ele, meu irmão, vou dar tudo. Que aqui tem um bocado de gente precisa. Não, mas não é assim não. Peraí, vamos conversar. Para mim dar um material à igreja, eu preciso disso, aquilo. Vou trazer carrada de tijolo, carro de cimento, mas o senhor tem que... Aí ele queria o púlpito. Ele queria que eu reunisse a igreja. Aí eu olhei para a cara dele, irmão, pode pegar sua carreta,
pode pegar suas coisas e pode levar para o quinto dos infernos, que eu não quero mais nenhum. Que é isso, pastor? Quero não. Não se mistura a palavra de Deus com política. Eu não tenho nada contra a política, mas em cima do púlpito não. Aqui se prega a palavra. Jesus nos ensinou a gente pregar a palavra. Aí como foram me conhecendo, aí não me perturbaram mais. Isso até em Jaguarona também. São José do Lagamar do mesmo jeito. Porque o meu pai me ensinou a pregar a palavra por amor, não foi por dinheiro. Aleluia. Quem disser que não gosta de dinheiro é mentiroso. Eu gosto. E se cair no meu bolso eu papoco. Né? Tem que pagar as contas e tudo. É bom. Abraão era rico, Isaac era rico, Jacó era riquíssimo. Aí vem um tal de crente, tem que ser pobre é o cão, meu irmão. Que nem o inferno é dele. Tem mais nada. Que ele tinha, ele perdeu. Então, Deus está nos ensinando. Você quer ser parecido com Ele? Porque para isto sois chamado. Você foi chamado, não foi para fofocar. Você não foi chamado, não foi para falar mal da vida dos outros. Irmão, de primeiro os crentes iam na casa dos outros para fofocar. Mas hoje não precisa mais, tem a desgraça do WhatsApp. WhatsApp. Aí tá lá mandando mensagem. Tu viu, mulher? No WhatsApp, tu viu, homem, o que aconteceu? Ô bicho desgraçado, meu irmão. Deve ser usado para o bem, mas as pessoas usam para difamar as pessoas, para destruir a imagem da pessoa. Então ele está dizendo, nós fomos chamados para, irmão, parecer, andar como Cristo andou. Aleluia! Deixando-nos o exemplo. Quem foi que deixou exemplo para nós? Jesus. Então diga ao seu irmão, siga Jesus, irmão. Que você nunca vai cair. Como é que eu vou seguir Jesus? É nas pisadas dele. E para você conseguir conhecer Jesus, você tem que chegar perto dele. Aí você vai saber o que ele gosta, vai saber o que ele ama, você vai saber de tudo de Jesus. Mas se você não vem para a igreja, para a escola bíblica, não vem para a doutrina, só vem no domingo e olhe lá, como é que vai aprender? Glória! Em casa nem lê a Bíblia, às vezes nem ora, vai dormir sem orar. Aí como é que quer parecer com Jesus? Você tem que parecer. Olha a importância de ser parecido com Jesus. Eu fui chamado para parecer com Jesus. Não foi com Lula não, meu irmão. Não foi com o presidente lá dos Estados Unidos não. Tem gente, quem é o cantor hoje que está na mídia, gospel, eu nem sei, que eu não acompanho. Mas como é o nome do tal aí, ou da tal aí? Né? Tem na mídia aí, que os crentes gostam. Qual é, mais? Tu que é cantor? A Aline Barro lá escuta o louvor daquela mulher, a voz enjoenta, chega a dói no seu filho. Prefiro ouvir a irmã com o vozeirão. Eu não escuto a Aline Barro. Eu gosto daquele vozeirão. Então assim, tem pessoas como eu já fui para um trabalho muito importante, para me ouvir um grande pastor, e tinha vários cantores. Quando chegou um da mídia, irmão, o jovem só faltou tirar a camisa, me perdoe as irmãs, as moças só faltou tirar a peça ímpar para jogar pro cantor. Foi preciso o pastor parar, porque eles foram lá para perto do palco e começaram a pular e a dançar e a gritar. Teve gente até que tirou o caminho e ficou. Irmão, eu já fui pro forró, meu irmão. O bicho nojento é forró. Olhando aquela arrumação,
É um bocado de gente rebolando os esqueletos, ia batendo nos outros. Eu digo, meu Deus, que marmota, esse negócio vai nojento. É ruim, irmão. Mas as pessoas gostam. Mas quando está na igreja, como o cantor disse, é cansativo. Cansativo porque tu não quer parecer com Jesus. Glória a Deus. Se tu estivesse no tempo de Jesus, será que aguentaria o discurso de Jesus, que não era 1 hora não, não era 2 horas não era 3 horas não, meu irmão, e era no sol quente. Glória a Deus. Aleluia. Tinha cadeira não, irmão. Sentado no chão. Tinha gente que levava o tapete, era aquelas palhas, botava. Aqui você senta na cadeira, meu irmão, é uma beleza. Tem ventilador. Aí a gente fica incomodado porque está demorando. Eita! Se a gente fosse na época de Paulo, ninguém aguentava ele pregando, porque teve um jovem que cochilou e caiu de tanto Paulo pregar. Aí tem crente na igreja, menino, tomara que esse crente pare já de pregar, que culto demorado. A miserável da mulher, do homem, é para ir assistir a porcaria de novela. Tá entendendo? Ai meu Deus, eu vou perder a minha novela. Ai meu Deus. E se tu perder a chamada da trombeta que vai soar? É verdade. Ah, eu não vou por culto de doutrina não, porque é o fulano de tal. Ah, eu vou passear. E se Jesus vier na hora do passeio, a trombeta toca, aí o Espírito de Deus fica triste contigo, aí tu diz assim, tu vai passear e não vai ouvir a palavra do Pai. Sabe quem é que vai fazer a gente escutar o alarido do soar da trombeta de Deus? O Espírito Santo de Deus. Glória, aleluia, Jesus. O mundo não tem, nem conhece, mas vós os tenho conheceis. Então diga o seu irmão, você está enfadado, irmão, de ouvir a palavra? Hein? Aleluia. Glória. Você pode estar dizendo, eu estou cansado porque eu passei o dia trabalhando. Mas quando você era do mundo, trabalhava, e quando a gente chegar em casa ia beber cachaça. Verdade, Deus. E ficava no bar, irmão, servindo de palhaço para os outros. Glória. Glória. Quando chegar em casa, estava caindo, Glória. achando que era o bichão, deixa que era o palhação do povo. Glória a Deus. Gente, palhaço. Glória. O diabo faz do ser humano palhaço. Jesus faz do homem uma nova criatura. E aquilo que eu fazia que não prestava, hoje eu não faço mais, porque eu quero ser parecido como Jesus. Aleluia. Sério. Verdade, Deus. Paulo era um modelo para os crentes? Claro. Ele foi o único que disse, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Glória. Engraçado, Paulo não andou com Jesus fisicamente. Os apóstolos andaram e não tiveram coragem de dizer isso. Paulo era tão amado por Jesus que os judeus tinham medo dele quando Deus mandou, como é o nome? Cornélio? Ananias, mandar orar por ele. Pô, nada. Pô, Saulo, Senhor, tu não sabe, olha aí como o crente gosta de acusar os outros. Tu não sabe que ele odeia os teus servos. Ele vem atrás de nós para matar. Aleluia. Esculhambou ele, se amaldiçoado, quer nada contigo.
Não diz isso, vai lá, porque ele é para mim um vaso escolhido. Glória a Deus. Aleluia. Ei, irmão, a gente não prestava para nada. Aí a gente era desclassificado. Aí o Espírito de Deus, mas tu tem valor. Aí o Espírito de Deus foi, te convenceu da justiça, do juízo e do pecado. Aí ele foi logo chegando lá, irmão Saulo, chamou logo de irmão. Eita Jesus! E Jesus ainda disse assim: eu vou mostrar para ele o quanto ele deve padecer pelo meu nome. Foi o apóstolo que mais sofreu por amor a Cristo. Está entendendo, os irmãos? Aleluia. Perseguido, passou fome, correu nu para não morrer, nu mesmo, na escuridão para não morrer. Foi colocado no cesto, né? Para fugir do povo. Mas o homem era tão parecido com Jesus que no outro dia estava lá de novo. Homem teimoso, rapaz. Tem pessoas que amam tanto a Jesus. Você tem vergonha, irmão, de cantar na sua casa? Pode reparar, não é não? Porque hoje você ama Jesus. Crentes que antigamente botava música, som para louvar a Deus, tem vergonha hoje de botar. Aí tá aí o nosso vizinho, passou o dia botando aí, enchendo a cara. Não tem vergonha. Mas o crente tem vergonha hoje de botar um de louvor, porque o vizinho, a vizinha, vai para caixa prega. Dê glória a Deus. Seja parecido com Jesus. Os profetas eram modelo convincente. Tiago 5,10. Vamos lá, nós temos que ler a Bíblia e andar parecido com os homens que andaram com ele. Tiago, capítulo de número 5, 10. Meus irmãos, tomai por exemplo de aflição e para a ciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Meus irmãos, tomai por exemplo. Nós temos que tomar exemplo quem? Esses homens aqui. Homens que andaram com Deus e mulheres também. Mulheres que andaram com Deus. E aí ele vai dizer: eis que temos por bem-aventurado os que sofreram. Ouviste qual foi a paciência de Jó? E viste o fim que o Senhor lhe deu? Porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Mas sobretudo, meus irmãos, não jurei nem pelo céu, nem pela terra, nem façais qualquer outro juramento, mas que a vossa palavra seja sim, sim, não, não, para que não caiais em condenação. Sabe o que é? É crente que é cheio de contradição. Ora é crente, ora está no bar. Ora é crente, ora está no mundo. Sabe que é um vício que eu tinha na minha vida? E eu dormia com esse vídeo, ouvindo aquele miserável do tal de Gomes Faria, Ceará. Eu era apaixonado. Rádiozinho, não tinha nem internet, irmão. Não tinha nem celular na época, mas tinha um rádio no pé do ouvido aqui. Aí aquela voz, que ele tem uma voz bonita, né? O cara é um grande narrador, né? Aí estava lá eu, irmão, feito um abestado. Ia lá pro Castelão com um rádio no pé do ouvido. Não olhava nem pro jogador, ficava aqui olhando o narrador. Até que um dia o Espírito de Deus disse: tem vergonha. O que é que tu está fazendo aqui no meio disso? Foi.
Meus dois meninos, a minha esposa ficava nervosa, preocupada, mas também eu saía para o jogo fraco, eu não gostava de ir, jogo de violência. Aí nesse dia, o Espírito de Deus me confrontou. Estava eu gostava de sentar perto de pessoas da minha faixa etária. Só que chegou uma turma de uma torcida organizada e ficaram na nossa frente. Tinha 3 caras policiais, estavam assistindo o jogo apaisando, tudo armado. E um lá esquentou com o outro, mandando sentar. Aí um dos chefes do coisa já foi partindo para cima do homem. Aí eu disse, ai meu Deus do céu, sentado perto do policial, não sabia nem que ele era policial. Ele disse, pode ficar aí, meu filho. Aí puxou assim, ó, sou da polícia. Eu falo, meu Deus. Um bocado de gente da torcida organizada, um cara vai. Aí eu não tenho paciência. Você tem família? Tenho. Deixa minha mulher e meu celular em casa. Vamos assistir o jogo quieto, pelo amor de Deus. Deixa esses miseráveis aí. Ah, irmão. Aí tudo bem. Quando chegaram assim umas 10 jovens, não é saia não, é short bem curtinho, toda enfeitada. E os meus meninos assim ainda eram adolescentes. Elas chegaram todas e viraram assim pra gente, meteram a mão. Vocês sabem, né, mulheres? Não, aí tiraram um bocado de saquinho e deram assim para os meninos. Fizeram um paredão onde as polícias estavam e para a gente na frente, na nossa frente. E os sacos de droga vendendo. Aí o Espírito de Deus, o que é que tu tá fazendo aqui? Peguei meus meninos e disse, nunca mais eu piso meus pés nesse lugar. Até hoje. Nunca mais, nem rádio irmã eu tenho mais. Eu escuto coisas que ainda a gente precisa ser liberto. Tá entendendo? Meu menino de pai, tá passando aqui o jogo do Brasil da Copa do Mundo. Eu marco essa desgraça perca. Só tem jogador ruim. Levou de 7-1. Isso lá presta. Não assisto mais não, Nivaldo. Rapaz, o Espírito de Deus parece que entrou assim e arrancou a paixão que eu tinha. Eu era apaixonado, irmão. Eu tinha várias camisas do Ceará, não era não, Rosanha? Era muita. Do Brasil. Peguei, toquei, acaba com essas porcarias. Tem jogo, tu é deitado lá. Vai pra lá. Graças a Deus que ele vai se mudar daqui a pouco. Então, o Espírito de Deus, quando incomoda, irmão, você deve dar glória a Deus, que alguma coisa está errado. Alguma coisa ele não está gostando de nós. E ele está dizendo, você não é do mundo, você pertence ao rei. Então você vai se libertar. Aí quando a gente não quer, aí ele diz, ai teimoso, ai teimosa, não quer não, né? Espera aí que eu vou botar um CA no seio. Espera aí que eu vou botar um câncer na próstata. Menina, aí no hospital a gente tá que é crente. Tá aí um que virou crente no hospital. Ô, coisa boa é hospital para tratar crente teimoso. É o deserto. A gente conta os pecados até que não cometeu. Jesus me perturba. Jesus, se eu partir agora. Jesus. É igual no dia que eu fui fazer a cirurgia, irmão, nunca me esqueci dessa minha bênção. Ela é muito nervosa. Não sei se a irmã Darleide é assim com o Nivaldo. É, né? Eu cheguei tranquilo, parecia que eu não ia nem me operar. Cheguei no hospital, a doutora, a gente passa pela triagem e tudo. Você tem alguma rejeição, alguma medicação aí?
como é, não é rejeição, é um nomezinho. Alergia a alguma medicação? Eu digo, tenho, doutora. Qual é? Liseira, eu fico doidinho quando eu estou liso. Pode tomar? Posso tomar qualquer bicho aí de remédio. Aí eu estou lá, olhando a doutora, tão educada e tudo, tirou a pressão. Sua pressão tá boa, não faz? Tá boa. E a minha mulher para lá e para cá. E eu sentado, a doutora, minha filha, se acalme. A senhora está nervosa? É porque ele vai se operar. Mas parece que quem vai se operar é a senhora. Aí eu não queria ficar perto dela para não contaminar. Porque coisa ruim contamina a gente. Aí eu fui lá, fiquei olhando, saí perto dela, aí ficava andando. A doutora, vai tomar banho com esse sabonete, com esse líquido aqui, troque de roupa. Aí ela, tá nervosa não? Ai, que perto de mim, meu. Ai, pra lá, espera lá na recepção, vai. Aí fui lá pra dentro do ser chamado, né, para entrar para a sala da cirurgia. Entrei, foi 5 horas, foi, Zé? Aí me chamaram mais ou menos 6h30 para 7 horas para a antessala da cirurgia. Me botaram na cadeira de roda. E eu irmão, eu estava, parece que anestesiado pelo Espírito de Deus. Glória, aleluia. Pode perguntar a ela. Aí eu entrei na antessala, chegou uma mulher gritando porque estava com o apêndice quase estourando. Eu não, bota na frente, vai logo. Aí depois chegou outro. Aí foi chegando, e eu lá sentado na cadeira, eu já estou aqui, eu passo o dia todo, estou nem vendo. Aí a doutora lá que estava no computador disse, meu filho, você vai se operar, estou vendo aqui o seu nome, dá o nome, da próstata. O senhor está tão calmo. Então, doutora, a senhora quer que eu fique o quê? Gritando, chorando? Não, porque o povo fica tudo nervoso. O senhor está calmo. Aí, irmão, fui entrar 9 horas, saiu, todo mundo ficou, eu sozinho. E ela disse, já estava com dó de mim. Meu filho, já estou com dó de você. Não, eu tenho dó de você. A senhora tem Jesus, é crente em Cristo Jesus? Não, meu filho. O senhor é crente, né? Sou crente em Jesus Cristo. Só podia ser crente esse negócio. Aí, quando der fé, lá vem o homem para me levar, né? O doutor, o auxiliar. O senhor é aleijado? Está repreendido, em nome de Jesus. Ah, o senhor é crente? Sou crente em Jesus Cristo. Ah, é por isso que estava... Olha o que é uma tranquilidade e você dá testemunho de fé. Ah, e você é o pastor Davi, que no hospital está dizendo que tem um pastor que vai se operar e está tranquilo. É você, eu estava doido para conhecer, sou eu mesmo. Desse jeito, pai, perto da minha esposa. Aí ele, pai, fique em pé, vai mandar. Eu digo, não, é porque eu não sabia me botar na cadeira de roda e eu obedeço. Que eu achava que eu não podia pisar no lugar lá, que é tudo cheio de coisa, né? Pode, meu filho, você vai se operar da próstata, não é das pernas, não. Aí, de repente, eu vou sentando, deitando na maca lá, bem grande, bocado de luz. O doutor que ia me operar disse, e aí, pastor, tá tudo tranquilo? Tá tudo beleza, doutor. Eu vou lhe operar de vai, Jesus está com o senhor e o senhor vai me cortar. Aí a irmã que foi me dar anestesia não era crente? Você que é o pastor Davi desse jeito. Você que é o pastor Davi? Eu disse, mas rapaz, eu nem disse que era pastor. Eu acho que foi minha mulher que ficou falando lá. Você que é o pastor Davi, que a gente está sabendo que você é calmo e tal. Se ela soubesse como eu sou zangado. Foi, pastor, se deite aí. Aí, irmão, eu vi um negócio tão luxuoso. Eu nunca tinha entrado numa sala tão luxuosa para ser cortado. Aí eu olhei e disse, meu Deus, eu não mereço tudo isso não.
Aí o homem disse: merece, é filho do rei. Eita, glória. Aleluia. Desse jeito, irmão, quando nós andamos com Cristo, Ele prepara tudo nas nossas vidas. Ele cuida de nós. Então, a gente, quando é cuidado pelo Senhor, não te preocupa, porque tem um dia, tem a hora, tem um mês, tem o ano e segundo, que Ele vai dizer: vem, que agora eu te quero para mim aqui em cima. Está entendendo, os irmãos? Então não se preocupe, só procure andar nas pisadas de Cristo. Para mim já começar a concluir, nós somos aperfeiçoados, sabe aonde? No ouvir e no fazer. Tiago 1, 19 e 27. Vamos lá? Tiago 1, aperfeiçoado. Presta atenção, nós vamos já concluir. Tiago, aperfeiçoado, meu irmão, no ouvir. Tiago 1, 19. Olha o que é que diz. 1, 19. Sabeis isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para o quê? E o tardio para, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Você está com ele? Olha o que ele está dizendo. Nós temos que estar aperfeiçoados para ouvir. Irmão, não vai ouvir fofoca não. Vai ouvir hino. Vai ouvir a palavra de Deus. Você está emprestando os seus ouvidos para quê, meu Deus do céu? É verdade. Filtra o teu ouvido para ouvir a palavra de Deus. O ouvido do crente, ele tem um filtro que o Espírito de Deus botou. Quando o crente está ligado no Espírito Santo, é igual peixe. Tu vai comer peixe com espinha? Por quê? Hã? Mas por que tu não come o espinho? Assim é o ouvido do crente. Tem uma peneira lá, meu irmão. O que não presta, ele joga do outro lado. Aleluia. E o que é bom desce para o coração. Porque a palavra de Deus diz: a tua boca fala o que está cheio, o teu coração. Por que Jesus só falava do Pai? Porque o coração de Jesus estava cheio do Pai. Por que Paulo, depois que foi mudado, transformado, só falava de Jesus? Rapaz, Paulo não tinha outro assunto não, rapaz. Era Jesus, era Jesus. Os apóstolos, era Jesus, era Jesus. E quando a gente fala de Jesus, irmão, eita, alguma coisa vai mexer. Fala, irmão. Irmão, a palavra de Deus diz que nós somos sal e luz. Aí você diz: esse lugar que eu moro não presta não. Realmente presta mesmo não. Porque Deus disse para Adão: maldita é a terra por tua causa. Mas aí, irmão, a gente mata capim com o quê? Tem um veneno, né, que mata o capim? Tem um sal, você botou ali, meu irmão, mata cada coisa. Esse lugar não presta, mas chegou uma igreja que tem sal, que é luz. Glória. Ali tem uma igreja, daqui a pouco tem gente correndo para cá dizendo: rapaz, eu vou correr ali na igreja, só os crentes resolvem. Aí os crentes estão sem luz, estão sem sal. Pastor Joaninho, liga, pastor Davi, vem aqui, eu venho a raiva. Te vira, pastor. Tem que ter sal e luz. Diz para o teu irmão: tu tem que ser sal, tem que ser luz. Brilha a vossa luz no meio dos homens.
Então, se Deus colocou o nosso pastor Giovanni aqui para estar ajudando nosso pastor Agostinho, porque está passando por um processo de tratamento de enfermidade, a gente tem que andar na palavra de Deus e viver a palavra de Deus, como o pastor Agostinho tinha um zelo pela igreja. Pastor Giovanni tem que ter do mesmo jeito, Glória. porque vocês não são propriedade nossa, Glória. vocês são propriedade de Deus, e nós não pertencemos a uma placa de denominação. Eu sou da igreja de Jesus que vai morar no céu. Então, meus amados e queridos irmãos, nós somos o sal, nós somos a luz, e agora nós temos que brilhar. E para concluir, eu vou dizer: crente que briga no meio da rua, ele está sendo sal e está sendo luz? Tá não. Crente que fala mal dos outros, está sendo sal, está sendo luz? Irmão, devemos viver a Bíblia para o mundo ver. 2 Coríntios, capítulo de número 3, versículo de número 2. E aqui eu vou concluir orando pela vida de vocês. 2 Coríntios 3, 2. Irmão, já fui mais lá dentro, hoje eu estou mais calmo. Viu? Mas às vezes quando eu estou meio zogado, aí eu solto. 2 Coríntios 3, 2, né? Estou aqui no primeiro, vamos para o segundo. 2 Coríntios 3, 2. Glória a Deus. 3, 2. Vamos olhar aqui, ó. 2 Coríntios 3, 2. Porque já é manifesto que vós sois o que, igreja? Carta escrita. Eita, meu Deus, essa é séria, não é não? A carta de Cristo. Não é não? Será que nós somos a carta de Cristo? Você sabe o que é isso? É que o mundo lá fora tem que ver que você é diferente deles. Por que eu estou falando isso? Porque nós somos diferentes. Aleluia! A diferença está naquilo que Deus mandou a gente fazer. Irmão, aonde a palavra de Deus está dizendo para nós. Aí você diz, a minha mulher que diz, não fala isso não. Eu falo. Se quiser me prender, pode prender. Olha. 3, 2. Aí por isso que a igreja, irmão, perdeu a unção, perdeu a graça, porque ficou com medo. Medo de falar as coisas. Medo. Meu filho, eu não tenho nada contra não, mas infelizmente é o que a palavra de Deus diz. Se você quer viver assim, viva. O problema é teu, mano. Está entendendo, meus irmãos? Amém. Deus não obriga ninguém a ser crente. Deus não obriga ninguém a andar na sua palavra. Mas uma coisa saiba, homem, mulher, pobre, rico, seja de todo tipo de classe, Deus vai chamar o prestamento de conta. Glória a Deus. Vai começar dos grandes e depois vem dos pequenos, porque os pequenos também tem uns que é ruim, que não quer saber de Deus, quer saber de desgraça. Então, para a gente terminar nossa leitura aqui em 2 Coríntios, né, capítulo 3 e versículo de número 2, vós sois a nossa carta escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os, porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo,
ministrada por nós, escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus, vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. E é por Cristo que temos tal confiança em Deus, não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem da onde, irmão? De Deus. Então diz, irmão, você só é alguma coisa porque você é de Deus. Glória a Deus, aleluia! Nós não somos nada, mas se você tem Cristo, o sangue de Jesus te purificou, o sangue de Jesus te lavou, tu é uma nova criatura. Hoje é a sexta-feira da Páscoa, é que chama, é? A paixão? De quê? De Cristo. Hã? Paixão de Cristo. Paixão de Cristo, né? Aí eu fui almoçar com a minha esposa. Quando eu vou voltar para casa, eu vou botar a moto para lavar. Você estava terça-feira lá? Tu estava, Nival? Terça-feira não, né? Eu comecei a orar. Irmão, me deu uma raiva tão grande do bairro. Me deu uma raiva. Mas uma raiva santa. Porque os crentes estão deixando de orar. Aí lá na rua da igreja não. Atrás da rua da igreja, meu irmão, é uma rua desgraçada. Não prospera. Miséria. É tanto pai, gente bebendo. E ela passou. Ela viu. Estou mentindo. Aí terça-feira botei para quebrar, meu. Eu vou decretar falência desses bar do diabo. Sabe, meu irmão, era bem alto. Mas os crentes hoje não querem mais orar, tem medo de orar. Ora, irmão. Ora para fechar esse terreiro, irmão. Ora para fechar esse vizinho que faz zoada, meu irmão. Ora para Deus matar logo essa mulher que briga e fala mal de crente. Bota logo para quebrar, tá com o joelho no chão, irmão. Jesus, se não for para converter, desterra para bem longe. Oh, mata esse miserável. Glória a Deus. Irmão, tem gente que não acredita não, mas Deus mata, irmão. Eita glória. Ainda tá matando hoje. Olha! Sabia que Deus mata? Mata e dá vida. Nessas pregações minhas perturbadas, que eu sou perturbado mesmo, eu estava na igreja e eu disse, tenha cuidado que Deus mata se você não se ajeitar. Vigia! Aí tinha uma irmã vizinha, minha esposa. Ô irmã, diga pro pastor, quando chegar em casa, ele não fale mais assim não. Desse jeito. E eu no ponto, e ela lá atrás, tá? Ela que não deixou mentir. Aí eu disse, ainda tem crente aqui dentro que dá pé para mim não dizer. Na hora. Não foi, Rosa, na hora. Vai bem para lá para minha mulher, para mim não parar de dizer que Deus não mata. E essa mulher vai morrer se ela não tiver cuidado. Menina, mulher, pelo amor de Deus, não fala nada. Não fala nada pro pastor não, pelo amor de Deus, Rosa, esquece. Diz aí o teu irmão, o Espírito de Deus está na igreja. Vamos vigiar, irmão. Está na hora da gente se consertar. Está na hora da gente botar nossa vida no altar. Alguma coisa tem que ser tirada, porque o céu não está dando mais sabor, irmão. A luz não está mais brilhando, irmão. É os crentes fracos, é os crentes com cara de limão, cara feia. Vai para a igreja, cara feio. É verdade. Gasto, vai não! Olha! Fica em casa mesmo! Aleluia. Porque o salmista disse, alegrai-me quando me disseram, vamos à casa
mais um dia só na casa do Senhor do que 1000 anos lá fora. Aí tem um bocado de gente fazendo academia para ver se chega a 100 anos. Davi só queria um dia na presença do Pai e depois morrer. Irmão, diga para o seu irmão, está na hora da gente rever o sal da nossa cozinha. E aqui a nossa cozinha, ó. Será que está funcionando? Ah, Jesus. E a luz? Como é que a lamparina acende, Maia? Tu conhece a lamparina? Conhece? Na tua terra lá tem lamparina? Meus avós, tudo era da fazenda. E acendia com o quê? Com querosene. Se não tivesse querosene? Azeite. Com óleo, com qualquer coisa. Óleo. Mas se não tivesse nada disso, tinha fogo? Não era da fazenda, não. Tem um bocado de crente que está sem fogo, sem um brilho. Porque quem é o azeite? É o Espírito Santo. O Espírito Santo. E hoje eu vim buscar azeite. Glória. Quem veio buscar azeite hoje? Quem veio buscar? Cadê a Bíblia? Eu não quero ver celular na Bíblia, não. Quero ver Bíblia aqui, ó. Bíblia. Crente que anda com celular e tem vergonha de carregar a Bíblia, tá bom de criar vergonha na cara. Ainda tem pastor vagabundo que diz: não leve Bíblia para a igreja, não. Abaixo eu leio e eu ensino. Miserável, sai dessa igreja, porque a palavra de Deus diz: um prega, um fala e os outros começam a julgar. A palavra, se o pastor está pregando, está na palavra, aceita. Se não tiver, não aceita. Não siga homem, siga Jesus Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. Jesus é bom. Jesus é bom. E eu paro por aqui, porque eu já estou ficando bem zangado. E vamos dar glória a Deus. Eita, eu preciso me converter, irmão. Preciso me converter, irmão.